Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu tô aqui pra falar a importância que é você colocar a sua fé em ação, tá? Eu percebi que depois que eu tive meu filho, as coisas aqui mudaram, né? Porque a gente teve que se adaptar a uma nova rotina, a gente teve que começar a entender que agora não era mais só nós dois, e sim que agora teria o nosso filho e a gente teria que se adaptar como casal, né? E isso abalou um pouco o nosso relacionamento, porque eu acho que a gente devia ter sentado mais para conversar a respeito de adaptação, da rotina, de tipo assim, tá tudo bem para os dois, né? Porque uma rotina precisa estar bem para os dois e a maternidade demanda muito da mulher. E é muito importante que o homem que esteja do lado da mulher entenda isso, entenda a questão dos hormônios, né? Porque durante ali a gravidez a gente tem uma alta taxa de hormônio, progesterona, estrogênio, e com o parto existe uma queda, né? Então, assim, houve essa mudança e eu gostaria muito que os homens, né, pesquisassem mais sobre isso, sobre a gravidez quando sua mulher engravida. Mesmo que o homem não tenha tido essa conversa com sua mulher sobre gravidez, parto, adaptação de rotina, porque muitas vezes o casal não tem esse diálogo, é muito importante que mesmo que você não tenha, você busque informações, né? Então os homens eles deviam pesquisar mais, não esperar somente que a mulher tome iniciativa para explicar o passo a passo da gravidez, parto e o pós-parto também, o puerpério, que aí é uma fase em que a mulher precisa de muito apoio, né? Então, assim, a gente teve algumas dificuldades, né, na rotina por conta disso, porque eu acho que para o homem demora a cair essa ficha de que agora a atenção da mulher não é só para ele, né? Que a atenção da mulher agora tem que ser para o filho. Tem homens que às vezes não sabem lidar com isso muito bem no começo, porque ele pensa assim: ah, minha mulher está negligenciando a atenção para mim, porque agora só pensa no meu filho. Só que os homens precisam entender que os primeiros meses, né, os primeiros anos, na verdade, de vida de um filho, são cruciais para a formação da personalidade, para o desenvolvimento cerebral. Então é muito importante mesmo que a mulher dê mais atenção ao filho. Por quê? Porque o filho realmente requer mais atenção. O filho ele é a prioridade. A partir do momento que ele nasce, no quesito dos primeiros anos de vida, porque você precisa dar uma estrutura para ele, né? O seu filho ele não sabe alimentar sozinho, ir ao banheiro, não sabe andar, falar e tudo mais. Então vai depender realmente da mãe, porque o pai muitas vezes vai sair para trabalhar, às vezes a mãe até a mãe trabalha também, mas biologicamente o filho sempre vai pedir pela atenção da mãe. E a mulher às vezes no começo fica sem saber o que fazer. Como é que eu vou me dividir em duas, né? Uma hora ser mãe, uma hora ser esposa. E aí, no momento que eu estou sendo esposa, tem que desligar a chavinha de ser mãe para aquele momento eu ser só esposa. Do mesmo jeito, o contrário. Agora tem que dar prioridade ao meu filho. Desliga a chavinha de esposa para ficar com o filho. Sabe? Não é simplesmente assim, né? Porque nós, como mulheres, a gente não é só mãe ou só esposa. A gente é um conjunto de coisas. E muitas vezes a gente tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo. Isso quando a gente trabalha fora. Né? Que ainda nós somos o quê? Profissionais, né? Então nós somos amigas, nós somos muitas e muitas funções, né? Donas de casa, também muitas das vezes, né, quando não trabalha fora, dona de casa, e até as que trabalham fora, e mesmo assim são donas de casa, porque além de trabalhar fora, elas também precisam se dedicar ao lar, né? Então, assim, não é fácil esse tipo de questão. Mas eu vejo que a fé realmente ajudou muito o meu relacionamento, porque a gente tava discutindo muito, entrando em impasses, que eu cheguei ao ponto, né, de pensar de que não teria mais jeito no nosso relacionamento. Chegou um ponto que eu pensei assim, não vai ter jeito. A gente não vai conseguir se resolver, a gente não vai conseguir se alinhar. E eu sempre falava para ele, né, da minha perspectiva, de uma pessoa que passou por um parto e tudo mais, e que eu explicava também para ele de que eu não estava dando atenção da forma como ele gostaria, não porque eu não queria dar essa atenção, mas é porque realmente não dava, entendeu? E assim, muitos homens precisam entender isso, que muitas vezes a sua mulher, né, ela tá se esforçando para dar atenção. A mulher ela também sente um pouco de falta do tempo que só eram os dois. Não é que a mulher ache ruim ter o filho, né? Muitas vezes a gente tá grata, assim, por exemplo, eu me sinto muito grata a Deus pela dádiva de ter um filho e tudo mais, e eu amo meu filho. Mas dizer que de vez em quando eu não sinto saudade de ter um tempo, né, com a pessoa com quem eu estou, claro que eu sinto saudade, né?
Porque antes era nós dois e eu já estava acostumada à rotina. E aí, de repente, essa rotina muda. Ou seja, tem uma quebra de padrão, né? E o cérebro nunca vai lidar bem com uma queda brusca de padrão. E é uma queda brusca de padrão a partir do momento que você tem um filho. Porque ontem você estava grávida, hoje você já é mãe, você já teve seu filho, entendeu? Então, nasce uma mãe, eu acho que nasce uma nova mulher. Não tem como você ser mãe e você pensar da mesma forma que você pensava quando não era mãe. Gente, é totalmente diferente. Inclusive, ser mãe nos faz ser mais corajosas. Entrou um escorpião dentro de casa ontem e eu tenho, assim, muito medo de escorpião. E eu enfrentei o escorpião, enfrentei assim, entre aspas, né? Não cheguei muito próximo ali, mas eu tentei enfrentar da minha forma, do meu jeito, pelo menos até o meu parceiro chegar em casa e dar um jeito no escorpião. Mas tentei enfrentar, mas fiquei perto. Se fosse tempos atrás, eu nem perto ia ficar, eu saí correndo, deixar o escorpião lá e pronto, ia correr. Ia ficar com medo, porque eu tava só em casa, né? Só com meu filho. Meu filho tava dormindo no berço, inclusive eu fiquei bastante preocupada com isso, né? Sempre tem que dar uma olhada no berço antes de colocar meu filho lá, uma olhada na cama, porque ele também pode subir em berço e cama. E por ele ser muito novinho, né? Só ter 5 meses, eu tenho um certo receio disso. Então, é muito importante que a mãe, no verão, também observar direitinho aí, dar uma balançada no berço, dar uma balançada na cama, porque é perigoso, né? Principalmente o escorpião amarelo, que é um dos mais perigosos. E aí, gente, que eu estava falando aqui pra vocês, que eu às vezes mudo de assunto e acabo esquecendo, né? Sim, então assim, gente, eu percebi, né, que a fé é algo muito importante, assim, na restauração de um relacionamento, quando o relacionamento tá passando por alguma crise, porque, assim, eu e ele, a gente não conversou a respeito de filhos, a respeito de como ficaria a rotina, a respeito de que, tipo assim, quando eu tiver filhos, como é que vai ser essa rotina? Qual é a minha expectativa que eu esperava dele, né? De ajudar e tal. E tem muita gente que vai dizer, não é ajuda, porque o pai, quando faz algo, não é ajuda, ele simplesmente está exercendo a paternidade. E eu entendo, né? Mas, assim, quando eu falo ajuda, é no modo de dizer mesmo que, no fundo, é uma ajuda, né? A mulher, muitas vezes, ela vai se sentir muito cansada, muito sobrecarregada, e ela vai precisar, sim, que o pai esteja ali, né? Fazendo a parte dele e auxiliando, né, gente? Então, não tem outra palavra para falar. Tem gente que diz, não, não é ajuda, é obrigação. Mas independente de ser obrigação, é um tipo de ajuda, né? É um tipo de suporte que ele tá dando, porque a mulher não vai conseguir dar conta de tudo sozinha. Embora o filho sempre queira mais atenção da mãe, vai chegar um momento que a mãe vai precisar da ajuda do pai. Então, assim, se eu pudesse voltar atrás no tempo, né? Lógico que ninguém pode fazer isso. Mas se eu pudesse, o que eu faria? Eu conversaria sobre isso. Eu conversaria sobre filhos, no sentido assim, quando eu tiver o meu filho, né, eu espero que você faça tal e tal coisa. Como é que você vê a criação de filhos? O que você pensa sobre a criação de filhos? Você pensa que os filhos têm que ser mais criados pela mãe e você dá um suporte de vez em quando? Ou você pensa em ser mais ativo com esse suporte, né? De perceber quando eu tô cansada e tudo mais. Qual vai ser a sua postura e tudo mais. Só que assim, gente, essas coisas são bastante imprevisíveis também, porque eu descobri minha gravidez poucos meses depois do falecimento do meu sogro. Então, assim, o meu parceiro não estava totalmente preparado para ser pai naquele momento. Assim, eu sei que era uma vontade dele, ele já tinha conversado comigo durante o namoro, que era a vontade dele ser pai, mas naquele momento ele não estava, assim, na expectativa de ser pai naquele momento, né? Mas lógico que ele ficou muito feliz quando ele soube. Depois, né, na hora daquele baque emocional, né? Aí processou um pouco o sentimento. E aí depois ele ficou feliz, né? Por quê? Porque no fundo sempre foi uma vontade dele, né? Graças a Deus. Que ele sempre teve vontade de ter uma família. Porque eu fico imaginando, né? Eu fico imaginando aquelas mulheres que descobrem a gravidez e o homem não queria ser pai. Deve ser muito triste, né? Porque a mulher, ela sabe que não vai receber o suporte necessário, né? Porque para um homem que não deseja ser pai, ter um filho é um fardo, né? É um peso, assim, é algo que, enfim, ele não tá disposto, né, a se responsabilizar. E graças a Deus não foi o caso do meu parceiro, né? Essa questão de querer ter filho, ele realmente queria ter. Então, assim, gente, por que eu tô falando de fé, né? Porque só Deus, para realizar algumas coisas na nossa vida, quando o relacionamento ele está muito abalado, né? Devido a mudanças, devido a tantas coisas, eu acho que só Deus mesmo para ajudar, só Deus para cuidar de tudo. Porque eu sei que existiu muitos momentos, né,
que eu fiquei pensando assim, não dá mais. Não tem condições de ter uma restauração. E talvez ele também tenha pensado isso, né? Talvez ele também tenha pensado que o nosso relacionamento em algum momento iria romper. E durante as nossas conversas, né, teve momentos que ele disse, né, que acreditava que em algum momento a gente podia discutir, terminar e ele ter que voltar a morar com a mãe dele. E eu também pensei em alguns momentos isso, né, em algum momento a gente vai discutir feio e eu vou ter que morar com a minha mãe. E lógico que isso é algo assim que eu não quero, né? Eu acredito que nenhuma mulher quer. Inclusive até as mulheres que se separam porque fica inviável o relacionamento, não é isso que ela quer, né? Porque por nós a gente sempre quer uma família unida, né? E aí foi o que eu pensei. Teve um momento que estava insustentável, muita discussão e a gente parecia que não se entendia, sabe? É como se a gente estivesse falando grego. Um não entendia a linguagem do outro. Até que eu comecei a buscar a Deus, né? Ele tinha esfriado na fé desde o falecimento do pai dele. E eu comecei a buscar a Deus só. E eu sempre dizia a ele, vamos orar sobre o nosso relacionamento, vamos orar junto e tal. E, enfim, a oração junto nunca acontecia. Eu acho que talvez se ele orava individualmente. Mas, tipo assim, eu queria, em alguns momentos, orar de mãos dadas e tudo mais. Eu sempre dizia a ele, vamos orar sempre quando a gente acordar. A gente pega nas mãos e vamos orar, né? Agradecendo a Deus por mais um dia, pedindo proteção pela família. Do meu jeito, antes de dormir, orar juntinhos ali. Porque, gente, por mais que o casal ore individualmente, orar junto tem o seu diferencial, sabe? Então, eu sempre dizia a ele, vamos orar pela nossa casa, pela nossa família. Chamava ele para a igreja, ele meio desanimado, muitas vezes dava desculpa, essa que é a verdade, né? Ai, não, porque não dá, tô cansado. Ah, porque isso, porque aquilo, não sei o quê. E aí comecei a ficar abalada, comecei a ficar um pouco triste com isso, porque não era o que eu queria, né? Eu queria que ele pensasse assim, não, a gente tem uma família agora, oficialmente, né, com o filho. A gente já era uma família, porque a gente já estava junto, morando junto, tudo. Porém, com a filha, é como, assim, ao menos na minha ficha, é como se batesse o martelo. De fato, agora nós somos uma família. Então, eu queria dar cada vez mais prioridade para a área espiritual, porque eu entendo que uma família só se sustenta em Deus, principalmente nos dias de hoje, onde existe muito ataque à família, né? E aí, desanimado. E aí eu comecei a buscar a Deus. Eu pensei, eu não vou desistir. Mesmo que ele esteja desanimado para buscar a Deus, eu vou buscar o Senhor. Porque eu entendo que Deus ele precisa ser uma prioridade nas nossas vidas. E eu entendo que a nossa família precisa de Deus. Porque se não for Deus no nosso relacionamento vai, de fato, acabar. A gente vai entrar para a estatística dos casais que separam até 1 ano da vida do filho. Porque tem uma grande taxa, né, de divórcio, de separação, enfim, até o primeiro ano de vida do filho. Por quê? Porque é um ano de adaptação. E, infelizmente, muitos homens não estão preparados para isso. Porque o problema, gente, não é você só não estar preparado para a fase, é você nem pesquisar sobre isso. Não pesquisar como funciona o corpo da mulher, não pesquisar o que a mulher está sentindo, porque a mulher precisa ser muito acolhida nesse momento. Então, se o homem ele não pesquisa, não tem como ele saber, porque o homem nunca vai sentir as sensações que a mulher sente. Então, a única forma dele ter mais empatia pela mulher, ter mais compreensão e tudo mais, é ele pesquisando. Então, se além do homem não sentir na pele o que a mulher sente, ele nem sequer vai pesquisar, né? Aí complica mais ainda as coisas. Então, é essencial que os homens pesquisem tudo que acontece no corpo da mulher e no pós-parto, né? E, gente, o puerpério não dura só alguns meses. O puerpério dura até 2 anos, pelo que eu vi. Então, se o puerpério dura até 2 anos, isso significa que eu estou ainda no puerpério. Porque meu filho tem 5 meses, né? Vai completar 6 meses agora, dia 4. Inclusive, vai começar a introdução alimentar, né? Que eu já estou na expectativa de como é que vai ser. A única coisa que eu tenho receio só da introdução alimentar é só essa questão do engasgo, né? Que eu tenho receio dele se engasgar. Mas tirando isso, eu acho tranquilo. E assim, eu fico pensando, sabe, gente, que se não fosse por Deus mesmo, eu não estaria nem nesse relacionamento, porque é Deus que nos dá força para continuar e bota esperança no nosso coração de que as coisas vão ser diferentes. E eu digo isso acreditando que ele também deve pensar da mesma forma. Porque do mesmo jeito que muitas vezes eu não me senti acolhida, eu acredito que ele em alguns momentos talvez não se sentiu acolhido também. Provavelmente teve algumas vezes que ele quis se expressar, quis dizer como estava se sentindo, e eu posso ter entendido totalmente para o outro lado, por estar vendo a minha perspectiva.
Então, assim, eu acho que um dos maiores problemas de relacionamento é esse. O casal olhar somente pela sua própria perspectiva e não olhar pela perspectiva do outro, entendeu? Então, assim, mesmo eu cansada, eu preciso olhar pela perspectiva dele, né? E assim eu fiz em alguns momentos, né? Mesmo eu cansada com a minha rotina, eu pensava, ele vai chegar do trabalho e não quero que toda vez que ele chegue do trabalho eu esteja dormindo. Eu quero, quando ele chegar do trabalho, dar atenção a ele. E assim eu fiz. Tinha vezes que eu ficava muito cansada, inclusive agora, né? Eu só não estou com o semblante tanto cansado porque eu passei um glossinho, arrumei o cabelo, tô arrumadinha e tal. E aí disfarça um pouquinho a cara de cansaço, né? Mas nesse exato momento mesmo eu tô esperando ele chegar do trabalho enquanto eu gravo aqui vídeo pra vocês. Porque eu percebi, né? Se mesmo eu cansada, eu não der prioridade ao meu relacionamento, o meu relacionamento vai esfriar. Porque eu tava dizendo a ele, né? Não é competir no cansaço, tá, gente? Não entendam isso. Mas ele trabalha fora, ele consegue descansar a noite toda. Ele também se cansa, ele também tem a rotina dele, se cansa. Só que acontece que ele pode descansar e eu não, em alguns momentos. Então, essa é a diferença. Mas claro que o homem também se cansa. Claro que o homem ele também precisa ser compreendido nos sentimentos, né? Então, assim, um casal ele precisa compreender um ao outro. Se o casal não se colocar no lugar do outro, não observar a perspectiva do outro, o relacionamento não tem como dar certo. Então, é muito importante que o casal sempre sente e converse, sabe? O diálogo é que esclarece as coisas. E uma coisa que eu percebi também, estando no puerpério, é que não adianta conversar só de vez em quando. Ah, conversei sobre esse assunto, pronto, já tá resolvido, não vou mais bater na tecla desse assunto. Não, você precisa conversar sobre aquele assunto até, de fato, esse assunto ser digerido, esse assunto ser processado e você perceber mudanças significativas no seu relacionamento. Então, eu vim orando a Deus pelo meu relacionamento. Eu peço para que vocês que assistem também esses vídeos orem também pelo meu relacionamento, tá? Eu espero muito, né, que Deus faça, continue fazendo, né, porque Ele já está fazendo, na verdade, não só que Ele faça, Ele já continue fazendo a diferença no meu relacionamento, porque eu tô percebendo já uma mudança significativa no comportamento, né? Tô percebendo que ele tá mais carinhoso, antes eu notava um pouco mais frio, hoje eu noto mais carinhoso. Noto que ele se esforça mais no dia a dia, né, pra me dar carinho. Eu lembro que no começo eu me sentia um pouco mal compreendida, que eu pedia carinho, eu pedia afeto pra ele. E assim, isso é algo que eu acredito que não tem que existir num relacionamento, tá? O afeto, gente, não tem que ser mendigado. A outra pessoa, ela precisa dar, afetar você porque ama você, porque entende a importância do relacionamento. Se uma pessoa, ela não dá afeto a você, não entende a importância do relacionamento, não é mendigando que você vai resolver. Então, assim, eu me arrependo um pouquinho de ter mendigado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu achei bom ter falado algumas coisas, porque eu acredito que isso dá um estalo, né? Dá um despertar para ele, que muitas vezes acaba entrando na questão da rotina, da zona de conforto. E aí eu acho que o casal precisa ter muito cuidado com isso, sabe? O casal precisa ter muito cuidado com zona de conforto. Porque você precisa cultivar o relacionamento, mesmo que você não esteja mais no período da conquista. E eu acho que esse é o erro de muitas pessoas, né? Quando tá ali no período da conquista, se esforça, faz o possível. E aí quando já tá no relacionamento, principalmente no relacionamento a longo prazo, né? Porque a gente vai fazer 8 anos de relacionamento, eu acredito. Então, isso faz, né, com que a gente perceba que, às vezes, com o tempo, algumas coisas vão deixando de existir, né? Alguns comportamentos românticos. E eu fico feliz por saber que ele despertou, né? Como se tivesse acordado de um sono. Despertou para isso. Ele fez até uma música para mim, a letra de uma música. Colocou na IA o ritmo e tudo mais. E eu achei bastante interessante. Fiquei muito feliz, né? De ver que ele fez uma canção pensando em mim. E muitas vezes ele ficava dizendo, você não valoriza não, meu romantismo, sim, porque eu deveria ser romântico. Mas não, gente, eu valorizo sim romantismo. É tanto que eu tô com meu Kindle aqui. E eu costumo ler muitos livros de romance, inclusive atualmente tô lendo livros de romance cristão. Então acho que o romantismo, o companheirismo, o diálogo é algo que precisa sim existir dentro de um relacionamento. E um relacionamento ele é profundamente impactado pelos detalhes. Os detalhes, gente, faz total diferença. Às vezes você pensar um beijo, um abraço, na rotina, no dia a dia não faz diferença, mas faz sim.
Um beijo, um abraço, uma palavra mostra o quanto você considera o outro importante. Então, espero que vocês possam refletir a respeito de tudo que foi dito aqui. Deixa seu like e se inscreve no canal. Um beijo.